tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de estar aqui para falar de um tema que eu particularmente gosto muito. Então, eu agradeço a RH Conecta e hoje eu vou falar um pouco para cada um de vocês sobre a comunicação não violenta. E para a gente começar a falar sobre comunicação não violenta, eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão juntos. Você tem alguém aí que você tem algum problema de relacionamento? E o interessante, quando a gente fala que nós temos problema de relacionamento, a gente esquece que, na verdade, muitas vezes a gente tem um problema de comunicação. Quando a gente se vê numa situação de conflito, a gente acaba atendendo alguns padrões nossos de como a gente opera perante essas situações de conflito. E aí, nessas situações, a gente acaba sempre reagindo de 3 formas. E eu queria que você pensasse qual é a forma que você reage, que a gente fala que são os 3 Cs da comunicação perante o conflito. O primeiro C, eu vejo uma situação ali que me desagrada de conflito e eu vou para o primeiro C, que eu acabo consentindo. Então as pessoas estão falando alguma coisa ou alguém está me falando alguma coisa e eu acabo dizendo que eu concordo, eu faço um consentimento com aquilo, mas na verdade aquilo não faz sentido para mim, eu não concordo. Às vezes a gente acaba indo para o segundo C, que é o C de se calar. Então alguém fala alguma coisa para mim e eu simplesmente fico em silêncio, porque aquilo realmente foi algo que não fez sentido para mim. E pode ser alguns de vocês que a gente acaba indo para o terceiro C, que é o do confronto. Tem algum certo e tem algum errado? Na verdade, segundo a comunicação não violenta, segundo Marshall Rosenberg, que é o grande precursor dessa ferramenta para a gestão de conflito, o ideal é que a gente sempre fale. Então, eu estimulo cada um de vocês, a gente sempre precisa falar. A grande questão é como que a gente fala. E é aí que eu vou começar a contar o passo a passo da comunicação não violenta. Então, antes da gente falar exatamente dessa ferramenta, do que é a CNV, que eu vou chamar o tempo inteiro aqui de CNV, a gente precisa dar alguns passos para trás para a gente conseguir aplicar de forma eficaz essa técnica, essa ferramenta. Primeira delas é o que a gente chama de, que hoje é um tema que está bastante em voga, os neurocientistas vêm estudando bastante, que é a gente conseguir colocar a nossa mente num estado de presença, o que a gente chama de mindfulness. Ou seja, quando eu estou nas minhas relações, quando eu estou com um olhar profundo para aquela situação de comunicação, eu estou 100% presente. Eu realmente estou ali ouvindo, sem julgamentos, de forma plena. Lembrem-se que eu gosto muito de uma frase quando a gente pensa o que é esse estado tão importante na comunicação de presença, que é: a minha mente está onde o meu corpo está? Se você responder essa pergunta sim, isso é o primeiro passo para você entender o que é estar em mindfulness, o que é estar 100% presente aqui. Então essa é um primeiro ponto. E a gente vai agora caminhando aqui nesse tema de comunicação não violenta, indo para um segundo ponto, muito importante também, que para praticar a comunicação não violenta, além da gente precisar estar em presença plena, a gente precisa também praticar a empatia. E o que é a empatia? A gente escuta muito dizer que empatia é se colocar no lugar do outro. E é verdade, a empatia é exatamente isso, é a nossa disponibilidade em de fato querer olhar aquela situação com os olhos do outro. Porque, como diz a Anais Nin, nós não vemos o mundo como ele é, mas sim como nós somos. E praticar a empatia é exatamente isso, a gente fazer o exercício de imaginar como é olhar aquela situação com o olhar do outro. E praticando fortemente a empatia, a gente já dá mais um passo para a comunicação não violenta, que é quando a gente entra num terceiro passo, que é a escuta. E a escuta, não mais importante, né, não menos importante do que estar em presença, do que a empatia, a escuta ela é muito importante para a gente também praticar a empatia.
é a gente de fato conseguir ouvir muitas vezes o que tem por trás das palavras, que muitas vezes a própria pessoa não consegue perceber quais são as intenções dela ao te falar aquilo. E quando a gente de fato está ouvindo plenamente, e vejam, é um grande desafio ouvir plenamente, porque quando a gente ouve alguém plenamente, a gente precisa, no mínimo, conseguir guardar os nossos julgamentos, não interromper, não colocar a nossa régua perante o que o outro está falando. Isso é a gente conseguir acolher e escutar ativamente. Lembrem-se que a escuta está ligada à empatia, e pessoas altamente empáticas, elas têm algo muito importante na comunicação delas. São curiosas. E para a gente ter curiosidade, a gente precisa perguntar. Então é uma ferramenta muito importante, é uma dica que eu deixo aqui para vocês quando a gente fala em perguntar ativamente, em escuta ativa, de lembrar que a gente escuta de forma bastante ativa através da pergunta. Então, pensando já nessa jornada de 3 passos que nós passamos, a gente vai para a 4ª, que é exatamente o que eu vim falar aqui hoje, que são quais são os passos para a gente conseguir aplicar a comunicação não violenta. Então, a gente já fez essa jornada de estar presente, da importância da empatia, da gente escutar ativamente o que o outro tem para falar. E agora estamos preparados para a gente entender o que o Marshall queria dizer com essa ferramenta tão poderosa. O Marshall criou essa ferramenta, na verdade, com a intenção de aprimorar os relacionamentos, de trazer uma comunicação onde, na verdade, eu falo tudo aquilo que eu gostaria, tudo aquilo que eu acredito, de forma muito generosa. Para a gente entrar especificamente no que eu vim falar hoje aqui, que é a comunicação não violenta, é importante a gente entender de onde vem tudo isso, o que o Marshall Rosenberg quis dizer com as premissas que ele coloca, que são tão importantes para a gente entender antes da gente ir para os 4 passos da CNV. Então, a primeira delas, que é muito importante, a CNV diz que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos e pelas nossas ações. O que ele quer dizer com isso? Que na maioria das vezes, quando a gente se vê numa situação que a gente fica com raiva, a gente naturalmente tem um movimento de dizer que a culpa é do outro, que eu tive aquela explosão, eu fui tão reativa porque ele me deixou com raiva, e como diz já a premissa, é responsabilidade nossa. A segunda premissa, que eu considero bastante importante, que ele chama de autoexpressão. A autoexpressão é um estímulo, na verdade, para que a gente comece a acessar o nosso coração e a gente acessar exatamente os nossos sentimentos. O que aquela pessoa fez para mim, como é que eu me senti? Todos nós, por mais que às vezes a gente ache que alguém parece muito frio, lembre-se que sempre tem um coração batendo ali. E a gente conseguir acessar esses sentimentos, a pessoa ter consciência disso, é um primeiro passo para a gente conseguir verdadeiramente conseguir acessar o outro. Uma outra premissa que eu acredito que ela seja bastante importante, que ele fala de tratar todos de forma igualitária. Para a gente sempre lembrar que quando a gente está num conflito, quando a gente está numa conversa difícil, a gente sempre precisa lembrar da gente, que nós temos sentimentos e necessidades, mas a gente também precisa lembrar que tem outro ali, do outro lado, que ele também tem sentimentos e necessidades. A última que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ele fala isso: use força protetora só quando necessário. O que ele quer dizer com isso? Usar dessa força que ele chama, como ele já diz, protetora, unicamente exclusiva quando é para proteger. Então, na CNV, você ter ações de agressividade não é uma das premissas. Simples, a gente só usa da força quando é unicamente para a gente conseguir proteger uma pessoa de se machucar ou de acontecer alguma coisa que possa gerar algum dano. Então, ele descreve 4 passos. O primeiro passo, quando a gente abre a comunicação não violenta, é a gente abrir com uma comunicação sem julgamentos. Uma comunicação voltada
para tudo aquilo que eu estou observando. Então, a observação é o primeiro passo para a gente conseguir aplicar a CNV. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu estou incomodada porque o meu marido vem chegando todos os dias muito tarde em casa e não tem apreciado o momento das refeições comigo e com meu filho. Então eu pego o primeiro passo da CNV, que é o que eu observo, e abro a conversa falando para o meu marido. Eu tenho observado que você tem chegado todos os dias em casa às 10 horas da noite. Percebam que a diferença de eu falar para o meu marido em tom de julgamento, que seria: eu percebo que você tem chegado tarde todos os dias em casa. O que é tarde? O tarde é relativo. E tudo que é relativo, que é o meu olhar, isso não é uma observação, é o julgamento. E o Marshall fala claramente da importância de tirar o julgamento e colocar a observação. Falei o que eu observo, eu passo para a segunda etapa da comunicação não violenta, que é os meus sentimentos. Como a Sabrina se sente perante o marido dela estar chegando todos os dias às 10 horas da noite em casa. E aí a gente precisa acessar mesmo, como o Marshall diz, a autoexpressão, que é o que o meu coração está sentindo perante isso. E aí eu falo para o meu marido, o fato de você estar chegando, de eu ter observado que você tem chegado todos os dias às 10 horas da noite, isso faz com que eu me sinta triste e insegura. Então eu falo os meus sentimentos, que é o segundo passo. E aí a gente vai para o terceiro passo, que são falar sobre as nossas necessidades. Então a gente declarar essa necessidade, ela é muito importante. Então como é que eu poderia na prática falar isso? Eu poderia dizer a primeira observação, o que aquilo está gerando em mim, os sentimentos, porque eu tenho uma necessidade, para mim é muito importante que você esteja comigo e com o meu filho nos momentos das refeições. E aí, passado eu falar as minhas necessidades, o que eu espero daquela situação, a gente vai para a quarta etapa, que é você fazer finalmente o pedido. E lembrem-se que o pedido, segundo o Marshall, ele jamais é uma exigência, porque a gente não pode exigir nada do outro, a gente tem o direito, segundo a CNV, em pedir. E eu poderia finalizar essa conversa dizendo: e eu gostaria muito de te pedir que a partir da semana que vem, se existe a possibilidade de você pelo menos conseguir chegar às 8 horas da noite 2 vezes na semana. Isso nos faria muito feliz. E assim você fecha a conversa. Espero que com essas dicas simples, entretanto, na minha visão, tão profundas e que enriquece tanto os relacionamentos, a gente tem a humildade de dizer o que aquela situação está impactando nos nossos sentimentos e nas nossas necessidades, e ao final fazer um pedido com tanta generosidade e lembrar que a comunicação nem sempre está só na nossa mão, depende do outro, que também está ali do outro lado e que a gente não controla o outro. Mas o que a gente tem de papel importante na comunicação, isso sim a gente consegue gerenciar. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre comunicação não violenta.